E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. Desesperado, o rei exigiu que algum de seus sábios lhe dissesse qual tinha sido o seu sonho, bem como sua interpretação. Todavia, na presença do rei, nenhum dos sábios pôde informar a Nabucodonosor qual tinha sido o seu sonho, e muito menos dar uma interpretação. O rei ficou indignado com a resposta evasiva dos sábios. Então, desconfiado das supostas habilidades mágicas dos sábios que viviam em sua corte e às suas custas, o rei ordenou por decreto que todos eles fossem mortos. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Daniel era um príncipe da Judéia que se encontrava cativo na corte de Babilônia. De que eram feitas as várias partes da estátua? A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. O que foi que despedaçou a estátua? Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. A interpretação do sonho. Quem era representado pela cabeça de ouro? Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão, e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Segundo Daniel, o rei Nabucodonosor havia fundado seu império e se tornado rei dos reis, porque Deus lhe havia dado o reino, o poder, a força e a majestade para poder fundar o fabuloso Império Babilônico. A história universal mostra que o Império Babilônico teve sua existência entre os anos de 605 a 539 a.C. Como seria o reino que seguiria a Babilônia? E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Na estátua, o peito e os braços de prata representam o segundo reino dos sonhos de Nabucodonosor, o reino Medo-Persa. Em 539 a.C., Ciro, eminente general persa, subjugou o poderoso e temível Império Babilônico. Com isso, estabeleceu a segunda potência universal. O que é dito sobre o terceiro reino? E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. A história universal revela que o reino que sucedeu o Império Medo-Persa foi o reino da Grécia, de 331 a 168 a.C. Nas batalhas de Grânico, em 334 a.C., e Arbela, em 331 a.C., e a Batalha de Isso, em 333 a.C., o Império Medo-Persa caiu diante das forças da Grécia, comandadas por Alexandre o Grande. Na estátua, o ventre e as coxas de bronze representam o terceiro reino, o reino da Grécia. Qual é o metal que caracteriza o quarto reino? E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. A história universal mostra que o reino que sucedeu ao reino da Grécia foi Roma, de 168 a.C. a 476 d.C. Na estátua, as pernas de ferro simbolizam o quarto reino, o reino de Roma.
Na Batalha de Pydna, em 168 a.C., Roma dominou o reino da Grécia e se tornou a quarta potência mundial. O reino dividido. O que aconteceria com o reino de Roma? E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. O poderoso Império Romano tornou-se um reino dividido. Hoje é identificado como sendo a Europa dividida em vários países. Na estátua, os pés e os dedos, em parte de ferro e em parte de barro, simbolizam os 10 reinos em que Roma foi dividida. A história universal mostra que as invasões dos bárbaros do norte da Europa terminaram por fragmentar o Império Romano em 476 d.C. e foi dividido exatamente em 10 partes, tantas quantas são os dedos dos pés, a saber, lombardos, na Itália, francos, França, saxônico, Inglaterra, alemanos, Alemanha, suevos, Portugal, visigodos, Espanha, burgundos, Suíça, vândalos, érulos e ostrogodos. No século seguinte, esses 3 últimos reinos foram destruídos. Apesar de unido por laço de família, o que não aconteceria? Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Diz a história universal que Carlos Magno, Carlos V, Napoleão Bonaparte tentaram por todos os meios reunir os países europeus com o objetivo de fundar o Império Universal, mas fracassaram, porque Deus disse que jamais se ligariam novamente, assim como o ferro e o barro não se ligam. Todavia, quando a Primeira Guerra Mundial explodiu, era tio contra sobrinho, cunhado contra cunhado, fracassaram, porque a profecia disse que jamais se ligariam um ao outro. Estabelecimento do Reino de Deus. Nos dias de quem será estabelecido o Reino de Deus? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Quanto à pedra que foi cortada sem mão e que atinge aos pés da estátua, Daniel interpretou como sendo o estabelecimento do reino de Deus na terra. Segundo a profecia, o reino de Deus jamais será destruído como os reinos anteriores o foram. Nunca será dominado por qualquer outro povo. O que você acha disso? Como a Bíblia acertou esses detalhes tão precisamente? Foi tudo apenas coincidência? Deixe sua opinião nos comentários.